de mudanças que ele queria fazer na legislação, que ele podia fazer de acordo com a Constituição americana por decreto, inclusive a reforma trabalhista, mas daí a justiça argentina suspendeu essa parte da reforma dele, essa parte do decreto do DNU do Milei foi suspensa pela justiça argentina, né? E uma outra parte das leis tinha que ser aprovada pelo Congresso, o Congresso aprovou algumas coisas, outras coisas o Congresso não aprovou, né? Teve uma negociação ali, né? Então essa reforma eleitoral, essa reforma trabalhista, já estava prevista desde o início, desde quando o Milei tomou posse, né? Aí ele fala aqui, ó, proposta acaba com direitos trabalhistas e permite que a empresa pague salário em benefícios e parcele multas, indenizações e jornada de 12 horas. Acabou com os benefícios todos do trabalhador. Ou seja, querendo vender a ideia de que o liberal Milei piorou a situação do trabalhador, sendo que, de novo, é o que eu falo para vocês, nenhum contrato que já existe hoje vai ser alterado. Os contratos de trabalho já existentes continuam os mesmos. O que o Milei está propondo? Ele até explica aqui mais adiante, tá? Mas o que eles estão propondo é isso aqui, ó, tá aqui no Clarim, aqui, ó. Reforma laboral, o que é o banco de horas? É isso, é banco de horas. Sabe o mais engraçado dessa história? Já é assim no Brasil. No Brasil você já trabalha até 12 horas por dia. Exatamente, porque tem banco de horas. Você trabalha 12 horas num dia e compensa no dia seguinte. É exato. O que o Milei está propondo lá na Argentina é uma coisa que já existe no Brasil desde a época da Dilma. Essa reforma do banco de horas no Brasil foi aprovada na época do governo da Dilma. O pessoal falando, tá vendo? Olha só, o Milei tá permitindo, tá querendo que os argentinos trabalhem 12 horas. Na época da Dilma eles falaram isso? Não, não falaram isso, né? Porque qual que é a ideia de banco de horas? A ideia de banco de horas é que você tem, o seu trabalho é, sei lá, 40 horas por semana ou 44 horas por semana, e aí, né, ao longo da semana você pode trabalhar mais um dia e trabalhar menos no outro, ou faltar um dia e trabalhar mais em outros 2 dias, entendeu? E aí você compensar. A legislação trabalhista brasileira não permite que você fique mais do que 13 horas. Na verdade, aqui estão errados, tá? Não é 12 horas que o Milei está propondo, não. Ele está propondo 13 horas. Então você poderia trabalhar até 13 horas na Argentina no esquema de banco de horas. Você trabalha um dia muito mais e trabalha no seguinte muito menos. E pronto, né? Ou seja, compensa dentro da semana. Na semana você só vai trabalhar 40 horas, igual você já trabalha hoje. Mas você pode trabalhar um dia mais, um dia menos. Cara, isso é ótimo, até para o empregado, cara, porque muitas vezes o empregado quer fazer alguma coisa, quer ter um dia de folga para ir no banco, resolver alguma coisa, ou fazer alguma outra coisa no horário de expediente, coisa e tal, trabalha mais num dia e trabalha menos nos outros. Não tem nada de errado nessa história. O pessoal está tentando vender uma ideia como se fosse uma crueldade do Milei. Não, porque o Milei vai proibir o trabalhador, vai ter que trabalhar agora todo mundo 12 horas por dia, não sei o que lá. Não, não é isso, né? Inclusive eles falam aqui, ó, se você ver aqui, ó, aqui embaixo, lá no final da matéria, eles explicam a coisa aqui, ó. Jornada de trabalho e banco de horas aqui. A jornada máxima poderá chegar a 12 horas por dia. Não, tá errado. Se você ver aqui no Clarim, eu imagino que o Clarim saiba mais sobre a reforma do que aqui no Brasil. Não sei, pode ser que o Clarim esteja errado e o ICL esteja certo, mas aqui no Clarim eles falam exatamente, eles contam o caso aqui dos gregos, né, que os gregos também aprovaram um banco de horas, aqui, ó, e aí fala que chega a 13 horas, aqui atualmente de 8 a 13 horas é o horário, né, o limite de jornada lá, né? Então, aí ele explica aqui, ó, o banco de horas, ou seja, substituindo o limite atual de 8 horas. Como é no Brasil? O Brasil já é assim, cara. O Brasil já tem o limite de 12 horas por dia de trabalho. Você compensa uma hora na outra, né? As horas extras seriam compensadas dentro do mês, sem pagamento adicional por meio de sistema de banco de horas. É exatamente como é no Brasil, é o banco de horas. É só isso, não tem nada demais nessa reforma do Milei. Eu, de novo, se dependesse de mim, meu amigo, eu acabava com esse negócio de limite de jornada completamente. Quer trabalhar 20 horas por dia? Bom, trabalho, se quiser. Se for de comum acordo entre o trabalhador e o patrão, qual o problema? Eu acho que, como patrão, eu não aceitaria alguém que trabalhe 20 horas por dia, porque a pessoa trabalhar 20 horas por dia, ela vai acabar fazendo serviço de merda, não vai conseguir descansar o suficiente. Mas a verdade é a seguinte, se for um acordo, se tiver algum motivo para isso, não vejo problema nenhum. A pessoa vai lá, e se ela não aceitar, mas é uma crueldade com o empregado. Tá, beleza, o cara pede demissão e vai trabalhar em outro lugar. Qual o problema? O que mudou no final das contas? O que foi tão cruel com o cara assim, né? Veja, é que esse pessoal da esquerda, eles parecem que tem uma visão da época do feudalismo, né? Porque no feudalismo era assim, quando você trabalhava quando você era um empregado do senhor feudal, né? Quando você era um camponês, um plebeu do senhor feudal, você não podia sair daquela terra. Aquela terra, você nasceu ali, você era obrigado a trabalhar ali para o senhor feudal, né? Isso é servidão, é um absurdo, né? É quase uma escravidão no final das contas, né?
você não era escravo no sentido que você podia ser vendido como propriedade, coisa e tal, mas você não podia mudar. Então é basicamente a mesma coisa, né? Então eles colocam esse negócio como se você não pudesse sair do emprego. Você pode sair do emprego, né? A qualquer momento que você quiser, é só pedir demissão. Ah, mas é difícil porque a pessoa precisa do dinheiro e coisa e tal. Mas tem outros empregos, a pessoa sai e vai para outros empregos. O pessoal parece que não percebe isso. Por que lá nos Estados Unidos é tão fácil você arrumar emprego? Por que tanta gente vai do Brasil para os Estados Unidos para arrumar emprego lá? Justamente porque lá é fácil de demitir. Lá, meu amigo, dependendo do emprego, dependendo do acordo que você tem, você manda embora na hora. Você fala, não precisa vir amanhã não, mais não, então amanhã acabou, tchau. Amanhã não precisa voltar mais não, que já está demitido, tá? E ninguém se importa. Sabe por que ninguém se importa? Porque é muito fácil de arrumar outro emprego. Então você sai de um lugar e vai para outro. E essa é a ideia, né? Quando você proíbe as empresas de demitirem alguém, na verdade você está proibindo elas de contratarem também. Você está dificultando a contratação de pessoas quando você dificulta a demissão das pessoas. Então o ideal é isso. Deixa a economia livre, que as pessoas, as empresas e funcionários chegam num acordo que é sempre muito mais vantajoso do que aquele que parece na cabeça do socialista que faz a lei, né? Aqui, ó, férias. Férias poderão ser fracionadas em períodos mínimos de uma semana. Então, de novo, ele está dizendo aqui que teve redução de aqui, ó, proposta acaba com direitos trabalhistas. Que direito trabalhista que acabou? O fato de fazer banco de horas não acabou com direito trabalhista nenhum, né? Fracionar as férias, pô, cara, sinceramente, eu acho ótimo fracionar férias. Eu, sinceramente, na época que eu trabalhava, eu nunca trabalhei de carteira assinada propriamente dito, tá? Mas já trabalhei num esquema que eu era PJ, mas era quase igual carteira assinada. Eu tinha todos os direitos da carteira assinada, mas era PJ. E eu nunca tirei férias de 30 dias, porque não vale a pena, cara. 30 dias é muito tempo. Para ficar em casa coçando o saco, enche o saco. Eu tirava férias de uma semana, coisa e tal. Isso é muito melhor, muito mais fácil de fazer as coisas, né? E o que está falando aqui, você pode fracionar férias. Fracionar férias não é acabar com as férias, é fracionar. O trabalhador, em conjunto com o patrão, decide quanto é que faz as férias, né? Aí tem aqui parcelamento de indenizações, que as empresas pequenas podem pagar indenizações trabalhistas em até 12 parcelas mensais, o que parece bastante razoável. Aqui no Brasil, embora não exista esse tipo de regra na Justiça do Trabalho, isso já é comum, até porque se não parcelar, não vai ter pagamento. Muitas vezes as pessoas têm essa ideia que o patrão é rico, o empregado é pobre, e a maior parte dos patrões não é rico não, a maior parte dos patrões está no mesmo nível dos empregados, e olha lá, tá suando a camisa ali também, trabalha muito mais, ganha, às vezes nem ganha tanto quanto o empregado no lugar que trabalha, né? Certamente ganha menos que o governo. O governo é o sócio que mais ganha dinheiro do que tem empresa no Brasil. Eu, quando era empresário, caraca, eu trabalhava pra caramba, eu tirava menos que o governo da minha empresa. O que eu pagava de imposto era muito mais do que eu tirava. Mas enfim, e o que acaba acontecendo no Brasil, na Justiça do Trabalho, é que muitas vezes tem parcelamento mesmo. A empresa paga parcelado, porque não tem dinheiro, a vida é dura, né? Flexibilização de acordos coletivos, né? A reforma prevê que acordos coletivos por empresa e produtividade tenham prevalência sobre acordos gerais por categoria, o que é mais ou menos o que tinha a reforma do Temer aqui no Brasil também. Infelizmente, essa parte aqui, o STF derrubou aqui no Brasil. É uma pena, mas não é nada absurdo isso daqui. É negociação com o sindicato, né? E pagamentos com benefício. O processo estabelece a opção de pagar parte do salário em benefícios não monetários, como vale cestas básicas, modelo conhecido como ticket canastra. O que, ok, se você não gosta, é só você procurar um outro empregador. Não tem nada de errado com esse tipo de modelo, né? Enfim, no final das contas, não tem nada de errado nisso daqui. É uma reforma trabalhista bastante razoável do Milei, aumentando a flexibilidade da contratação trabalhista lá. Só tem a melhorar a economia da Argentina e melhorar a própria empregabilidade por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aliados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitaram a proposta do governo Lula de atuar como mediador na crise da Venezuela. Segundo a Folha, a sugestão foi mal recebida por pessoas próximas ao secretário de Estado Marco Rubio, que defende uma linha dura contra o ditador Nicolás Maduro.
Para aliados de Marco Rubio, o Brasil não seria um interlocutor adequado com o regime venezuelano. Segundo o Departamento de Estado, os Estados Unidos não pretendem retomar negociações diplomáticas com Caracas e a CIA mantém operações na região. A rejeição ocorre depois do encontro entre o presidente Lula e Donald Trump na Malásia, onde o petista defendeu uma saída diplomática para a crise na Venezuela. Ana, eu quero ouvi-la. De alguma forma foi levada a sério aí essa proposta do presidente Lula de ser o mediador da crise na Venezuela com os Estados Unidos? Só pelo Planalto. Só pelo Planalto. Eu não sei se eles seguem fingindo que não estão entendendo que o contexto maior com o nome de Marco Rubio no quebra-cabeça Brasil, isso não deveria nem ter sido levantado. É vergonhoso. É vergonhoso. Eu acho até, Paula, que algumas pessoas próximas ao presidente Donald Trump, eles devem ter olhado essa sugestão como uma afronta, no sentido de, peraí,